Olá, meu nome é Walter Lima, eu sou o CEO da CTC e eu quero dar boas-vindas a todos em nome da CTC Roundtable, uma série de conteúdos idealizados pela CTC para promover um debate com grandes lideranças de tecnologia sobre inovação e estratégia de negócio. Hoje eu estou extremamente feliz e empolgado com o nosso evento, cujo tema é Conversa com CEOs da Saúde. E para convidar esse debate, eu tenho a honra de contar com dois convidados muito especiais que eu quero apresentar agora. Vou começar pela Cláudia Kohn, CEO do Alta Diagnósticos, diretora executiva da DASA e presidente do Conselho da CTC. A Cláudia dispensa apresentações para quem é do mundo da saúde, mas ela tem uma vasta experiência de 30 anos nessa área, teve o início de carreira nos laboratórios clínicos de microbiologia, é líder e consultora no uso de tecnologias médicas e automação de serviços de saúde, gestão executiva e no mercado privado e de várias áreas. Hoje, a Cláudia está atualmente como CEO da rede de diagnósticos Alta e é diretora executiva da DASA. A Cláudia também tem contribuído em vários conselhos, em várias empresas, inclusive da ConnectCom, e ela foi eleita por 3 vezes consecutiva como uma das líderes mais admiradas na área de saúde. Boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Também tem a participação do Nicolas. O Nicolas é diretor-geral da ShareCare para a América Latina. Nicolas tem também uma carreira de 30 anos como executivo, dirigindo negócios tanto na Europa e nas Américas, na área de saúde, de inovação e de tecnologia. Ele é presidente atualmente da ShareCare do Brasil e é executivo responsável pelos negócios também na América Latina. O Nicolas começou a carreira na Novartis, na Hungria, não é isso, Nicolas? Como diretor de planejamento e gerente geral da divisão CibaVision e na Hungria e aqui no Brasil também. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou bastante honrado em aqui fazer um papel de moderador desse debate. Também preciso me apresentar. Eu já falei que sou o CEO da CTC. A CTC é uma empresa de tecnologia, atua no mercado há 27 anos, na área de transformação digital, e hoje possui uma divisão específica focada na área de saúde. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, o nosso debate hoje com os nossos convidados vai ser uma conversa muito aberta, franca, e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Cláudia. Eu não sei se alguém teve o prazer de ler o livro De 0 a 1, do Peter Thiel, e nesse livro ele tem uma frase filosófica que ele fala que o futuro ele é atemporal, né? Não nos cabe saber quando é o futuro. O futuro pode ser hoje ou daqui a 100 anos. E ele diz que para a humanidade ter a tangibilizar o futuro, é preciso que aconteça uma grande mudança no cotidiano das pessoas. Estou pegando esse gancho com Peter Thiel, porque ele também conclui filosoficamente que tecnologia é o futuro, para falar desse momento em que nós estamos passando uma grande transformação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em relação à pandemia e à Covid. E eu queria te perguntar, Cláudia, em termos de saúde digital, em termos de tecnologia, quais foram os aprendizados, quais foram as conquistas nesses 2 anos de Covid? Será que nós já estamos no futuro da tecnologia na área de saúde? Obrigada, Walter. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super honrada de estar aqui num papo, como você falou, um papo gostoso, um papo informal. Eu queria agradecer a todos que, num horário desses, numa segunda-feira, terça, quarta, todos os dias estão interessados em trocar experiências e aprender. E hoje, eu diria que é um dia muito especial, é uma quarta-feira onde nós estamos reunindo experiências de saúde com o que eu estou vendo da CTC. Então, para mim é uma honra estar no conselho da CTC, presidir o conselho, lembrando as mulheres que fui convidada a presidir o conselho junto com outros colegas homens, o que mostra uma empresa que também valoriza as mulheres, e você sabe que eu trabalho muito por essa causa, pela competência das pessoas, e eu vejo você trazendo
na CTC a possibilidade da gente discutir e trocar experiências. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, e principalmente por estar com uma pessoa debatendo, que é uma pessoa que eu já convivo na saúde, eu ganhei um parceiro, um amigo, um colega da saúde que trabalha numa área correlata, mas que tem o mesmo propósito. Então, Nicolas, muito obrigada por estar aqui trocando com você e aí com o Walter moderando a gente. Agora, falando de futuro e principalmente dos aprendizados que a gente teve na empresa e também na saúde, eu diria, eu vou até separar. Na empresa, Walter, eu acho que o grande aprendizado, antes da gente falar de tecnologia, foi que a gente aprendeu a ter senso de urgência e de prioridade. Porque nós, normalmente, abraçamos tantas coisas para fazer que, no momento que nós tivemos esse inimigo comum do mundo, todos tiveram a capacidade de olhar para esse inimigo e ver se estavam prontos ou não para que pudessem brigar em conjunto, de forma colaborativa. Nem todos puderam fazer isso porque não estavam preparados. Então, aí talvez tenha, além do primeiro, que é o senso de urgência, o segundo ponto, que eu acho que é um grande aprendizado, que é nós não podemos parar de nos preparar nunca. E quem estava mais preparado esteve à frente, pôde trabalhar mais fortemente pelas pessoas, pelos seus colaboradores, pelos pacientes. Então, um exemplo que nós tivemos na DASA, e aí o Alta faz parte da DASA, são várias marcas, várias plataformas, nós tivemos a possibilidade de cuidar dos nossos colaboradores, talvez como poucas empresas no mundo cuidaram. Esse foi um ponto importante, porque são pessoas que estiveram expostas e puderam fazer isso. Então, eu tô dando um exemplo aqui, mas quando a gente olha para a saúde inteira, a saúde é inteira fragmentada, né? E aí, como estar pronto para você não estar próximo, não se conectar fisicamente, mas ter que fazer tudo que a gente já fazia antes da mesma forma? Na empresa, nós começamos a transformação digital em 2018, o que nos permitiu estar mais prontos no momento que isso aconteceu. Essa prontidão não garante a capacidade de estar 100%, mas eu diria que estar mais pronto é trabalhar as ferramentas que nós tínhamos da melhor forma possível e desenvolver mais rapidamente as ferramentas que nós precisávamos desenvolver. E nesse momento, olhando para a saúde como um todo, o que nós buscamos foi integração para ter essa colaboração. Quanto mais dados nós tivéssemos, mais fácil nós íamos transformar tudo que nós precisávamos. E aí eu entro num tema que talvez a gente parta para esquentar as turbinas aí com o Nicolas, que é, na saúde, a telemedicina foi fundamental para que muitos pudessem ter continuidade de serviço. E eu vou deixar para a gente falar sobre isso depois. A DASA trabalhou isso durante esse aprendizado. Eu diria que esses foram os principais: colaboração, senso de urgência, prontidão e continuidade de desenvolvimento e aprendizado em tecnologia, mas não só na tecnologia, em relação ao engajamento dos colaboradores e também aos processos dentro da empresa. Muito interessante, Cláudia. Eu até queria pegar um gancho, se você me permite, porque você falou de senso de urgência, né? E aí queria passar a bola para o Nicolas, emendando exatamente essa pergunta, né? A gente falou do teleatendimento nos cuidados dos pacientes durante a pandemia. Não é uma tecnologia nova, era uma tecnologia que já existia, né? E que, de alguma forma, ela não era empregada da forma como foi na pandemia, né? Nós tínhamos problemas até, se eu não me engano, legais sobre isso. Eu queria te perguntar, Nicolas, qual é o futuro do teleatendimento agora com essa mudança, né? O quanto que a urgência com relação ao atendimento aos pacientes na Covid trouxe de benefício e qual é o futuro da telemedicina agora? Bom, primeiramente, Walter, super obrigado pelo convite. É um prazer participar do evento com vocês.
Claudinha, um prazer maior ainda, enfim, acho que você é uma das grandes expoentes aí do mundo da saúde, de uma forma geral, em termos de liderança feminina e liderança como um todo, né? Walter, eu vou dar alguns passos atrás para a gente explicar um pouquinho para o pessoal por que a telemedicina é tão importante, né? Porque, sim, a conclusão evidente, né, e a gente vê isso no dia a dia, nós que estamos trabalhando com isso, é que daqui para cima, né, acho que não tem volta, né? Mas eu queria fazer um pouco uma volta para todo mundo estar na mesma página, se você me permitir. Então vamos lá, vamos entender primeiro assim, quais são os determinantes da saúde, quais são aqueles fatores que afetam de fato a saúde. De uma forma rápida e abrangente, né, a gente tem a questão genética, representa aí uns 20, 30%. Ambiente, onde você vive, 20 a 30%. O acesso à saúde, uns 10%. E o grande filão aí está com a questão de comportamento. O comportamento afeta bastante a sua saúde, né? Esse é um ponto. Aí a gente vai para os fatores que geram custo, né? E tem dois grandes fatores, né? Um deles a questão, de novo, associada com o comportamento, o estilo de vida, representa de 40% a 50% dos custos totais. O que é isso, né? São as minhas decisões de alimentação, se eu me exercito ou não, como eu reajo ao estresse, se eu tomo os meus medicamentos de forma apropriada ou não, e por aí vai, né? E tem uma outra questão, que é a questão que está associada com toda a parte de perdas, ineficiências, abusos e, eventualmente, até fraudes, né? Então, o que é isso? É aquele exame que eu vou em 3 médicos diferentes, nenhum deles sabe que o outro já me receitou, que eu fiz há 2 meses atrás, não precisaria fazer, tem aí um exame a mais. Ou, eventualmente, uma cirurgia que, por alguma razão, está sendo, será feita, mas, eventualmente, não seria necessária se outros cuidados fossem preconizados. Então, nesses dois componentes, veja, 20 a 30% nessa parte e os outros 40 a 50%. Então, se a gente fizer uma boa gestão de comportamento, estilo de vida, e atuar na coordenação de cuidado para evitar essas duplicidades, essas perdas e ineficiências, a gente consegue afetar de forma expressiva a saúde. Tem um fator que piora tudo, né? Se a gente for olhar o histórico, na última década, a gente tem aí a saúde aumentando, o custo da saúde aumentando 3, 4 vezes a inflação oficial. Então está se tornando impagável. Tá certo que a gente já fala isso há algum tempo, mas continua, né? Essa toada continua. E por que está aumentando o custo? Principalmente pela questão da utilização. Cada vez mais a gente tem mais diabéticos, tem mais pacientes crônicos, também a idade das pessoas está aumentando. Quer dizer, tem uma série de componentes que fazem com que esse custo comece a ficar impagável, né? E aí, como é que o sistema de saúde está reagindo a isso? Aí vamos falar de futuro, né? Tem dois movimentos muito importantes, né? Você tem o primeiro movimento, a gente olhar para a jornada da pessoa. Pô, peraí, né? Você, Cláudia, você, Walter, pô, quer dizer, cada um de nós é um indivíduo único, com uma certa idade, com características, com histórico, com preferências, etc, etc. Então, eu preciso entender você dentro dessa jornada, né? O que vai acontecer em termos de saúde, em termos de bem-estar com cada um de nós, né? Você concorda que a sua jornada é diferente da minha, né? E ela precisa ser mesmo. Então, cada vez mais o sistema de saúde precisa te apoiar de uma forma diferente do que me apoia, ok? Essa é a primeira versão, tá? Aí, o que acontece? Eu, sistema de saúde, preciso interagir com você, preciso colher dados. Com esses dados, eu entendo qual que é o seu perfil, começo a identificar quais são as tuas tendências e eu preciso intervir toda vez que essas tendências caminham no aumento de risco e numa perda de saúde, tá? Então, esse é um movimento que a gente chama de saúde ou medicina personalizada. Okay? Tem um outro movimento, né? A Claudinha entende isso muito mais do que eu. Aliás, tudo que eu vou falar aqui ela entende muito mais do que eu. Mas, enfim, que é a saúde de precisão, né? Ou seja, ao longo do tempo, eu tenho eventos que precisam ser os mais assertivos possíveis. Então, vou dar um exemplo. Uma cirurgia.
Antigamente, dependendo da cirurgia, você abria o corpo humano e aí você tinha, enfim, uma intervenção super invasiva e que levava um longo tempo para recuperação, com sequelas, etc. Hoje em dia, você tem a possibilidade de fazer a mesma cirurgia com pouquíssimos pontos de entrada, né, pouco invasivo, super assertivo, resolve o que precisa resolver e a recuperação é super mais rápida, né? É um exemplo. Outro caso, por exemplo, é o caso dos oncológicos, né? Em muitos casos, você tem que recorrer à quimioterapia, a gente sabe todos os problemas associados com a quimioterapia. Cada vez mais está se conversando e você começa a ter medicamentos, intervenções que vão diretamente apenas para aquelas células cancerígenas, né? Então, isso é o que a gente chama de saúde ou medicina de precisão. Enfim, então você tem esses dois movimentos, e dentro da saúde personalizada, o que é importante, né, para eu fazer a jornada? Eu preciso integrar dados, é o primeiro ponto, e o segundo ponto, super importante, eu preciso digitalizar essa jornada, né? Senão eu não vou ter formas de ter todas essas interações. Quando eu falo de digitalização, eu estou falando de combinar tecnologia com profissionais da saúde, high-tech, high-touch. E tem uma outra questão, que é o tal do mundo digital, né? Eu tenho uma combinação do mundo físico, real, presencial, com o mundo virtual, né? E aí, eu fiz questão de ter essa explicação para dar contexto, porque aí a gente vai para a telemedicina. O que é a telemedicina? Poxa, é o uso da tecnologia com o high-touch, que são os profissionais da saúde, em última análise, usando a tecnologia, e de forma virtual. Então, está absolutamente em linha com todo o combate que está sendo feito e vai ser feito pela área da saúde para poder reduzir riscos, né, e custos. Então, dentro disso, é o que você falou. Na pandemia, antes da pandemia, havia questões regulatórias, né, era permitida a telemedicina, mas de uma forma muito limitada, e com o advento da pandemia, porque a gente precisava deixar as pessoas ao máximo protegidas em casa, então a gente queria evitar o presencial, então ponto número 1, foi permitida, e aí se abriu uma adoção gigantesca. Por quê? Porque é muito mais conveniente, é muito mais flexível, é muito mais rápido, você pode fazer à distância, seja onde você estiver, eu posso me consultar com alguém de Manaus e vice-versa, né, estando aqui em São Paulo. Existe uma questão de custo, existe uma questão de eu poder receber certos documentos praticamente imediatamente, a minha prescrição de medicamento, enfim, se eu tiver algum tipo de exame ou atestado. Então, tudo isso gera muito mais conveniência. Quando a gente fala de maior acesso, maior conveniência, maior engajamento da pessoa com o mundo da saúde, com o suporte à saúde, e menos custos, a gente está falando da democratização, que é onde a gente quer chegar. Mais saúde, menos custo, e para muito mais gente, né? Dentro disso, assim, todas as estatísticas que eu tenho verificado, elas são superlativas, né? A gente está falando 2 em cada 3 médicos, segundo o CFM, consideram a telemedicina absolutamente resolutiva e adequada para tratamento e intervenções com pacientes. 50% dos médicos, de alguma forma, já teve algum tipo de interação. Desses, 90% gostariam de permanecer. Enfim, os dados de adoção pelas clínicas, pelos médicos também são superlativos. O mercado tende a crescer e, por fim, eu queria finalizar com esse dado importante, né? Algumas instituições consideram que nos próximos 10 anos, até 2030, provavelmente a gente vai ter mais de 50% de todos os eventos em saúde sendo virtuais. E aí a telemedicina, a teleconsulta, o telemonitoramento, né, o telesuporte entra aí como uma luva dentro desse espectro. Legal. Nicolas, uma pergunta ainda ligada a esse tema. De forma geral, né, nós não somos médicos, mas o temor da perda da qualidade do diagnóstico, da consulta, do estar com o paciente,
na telemedicina. Isso foi superado? Você acha que isso é passado? Olha, tudo é uma construção, não dá para dizer que é passado, né? O que acontece é que cada vez mais ficam mais claros quais são os critérios do que é permitido, do que é possível você fazer remoto, ponto número um, porque tem coisas que não dá para fazer remoto, né? E aí é melhor, de fato, com que você tenha aquele atendimento presencial, seja no pronto-socorro, seja com seu especialista, enfim, seja no hospital. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é que cada vez mais a gente tem tecnologia que nos permite identificar melhor o que está acontecendo, os sinais vitais, o que está acontecendo com o paciente lá na ponta. Então, está todo mundo nessa corrida para a gente conseguir combinar protocolos, né, para não entrar no risco, ou seja, não vale a pena. O ponto é, se o profissional acha que não é adequada essa intervenção, é melhor direcionar o paciente para outro tipo de intervenção, eventualmente a física, mesmo presencial. E tem essa questão de você coletar informações através de equipamentos remotos e você ter acesso a essas informações online. Isso permite com que você tenha uma percepção, um entendimento muito melhor do quadro do paciente. Mas aí, Claudinha, de novo, você é a master aqui desse assunto. Eu queria saber a opinião da Cláudia sobre isso também. E você falou de hardware, né? Nosso pessoal, nós estivemos na RIMES lá em Orlando esse ano e vimos muitas soluções atrelando o hardware, né, aos processos de autoatendimento, de telemedicina, né? Um modelo em que as pessoas vão adquirir esses equipamentos, ter em casa e poder serem assistidos de forma remota. A minha pergunta, ainda nesse contexto, de forma geral, há uma crença que os custos na medicina ou na saúde podem diminuir, de fato, com essa nova tecnologia? Cláudio, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, em primeiro lugar, Nico, você já deu uma aula, eu posso ir embora daqui, não preciso mais, você já deu uma aula. Eu tenho uma ótima professora, Claudinha. Eu ia falar a mesma coisa, foi uma aula aqui, só faltou uma... Tem Parabéns. tanta coisa para a gente falar, né, Walter? Eu acho que, sim, os custos vão melhorar, mas quando a gente fala em exponencialidade, você até tem um executivo, que é o André Kripa, que mostra bem isso. A gente passa por um período e aí, quando você tem a condição, você exponencializa e aí sim você traz a diluição do teu custo de uma forma que ninguém nem espera, né? Então, eu diria que, em primeiro lugar, eu separaria, puxando algumas coisas que você falou, Nicolas, e a pergunta do Walter, em primeiro lugar, a gente tem que ter dado estruturado, né? Então, para você fazer qualquer coisa, mesmo usar hardware, você tem que ter dado estruturado. Então, isso é um ponto fundamental. Em segundo lugar, obedecer às normas de LGPD, de tudo que você tem que fazer, não só com o nome, mas com toda a jornada do paciente. Então, você tem que ter tecnologia para isso. E por isso a gente vê tanta gente hoje tentando fazer, tanta gente surgindo com produtos, mas alguns poucos despontam. Então, eu diria que os 2 pontos de premissas seriam esses. Daí para frente, você tem sim a possibilidade, e aí é muito importante, quando a gente olha para a saúde, você entender que a saúde e o mundo não são monocromáticos. Nós temos pessoas, por mais que o Nicolas trouxe o dado de que o futuro nós vamos ter a grande maioria trabalhando em digital, a minha mãe tem 92, manda e-mail, manda WhatsApp, recebe e-mail com 92. E esse fim de semana ela falou, ai, meu dedo é tão ruim para digitar. Eu falei, mãe, tem o ditado, vem cá que você vai aprender. E mostrei para ela como é o ditado. E aí, 2, 3, 4 vezes numa pessoa que está aberta a aprender, ensina essa pessoa a fazer. Então, tem que ter quem goste de ensinar e quem esteja aberto a aprender. E aí a gente cobre o que é policromático, ou consegue pegar quem é jovem há mais tempo, quem é jovem há menos tempo. Eu, como já sou jovem há mais tempo, eu falo assim para não falar que eu sou mais velha, né? E aí,
eu considero que quem produz para todas essas idades vai ter sucesso. Quem produz só para quem é geração, milênio, que já trabalha e faz tudo, não vai conseguir cobrir a saúde inteira. E aí o Nicolas trouxe um ponto que eu fiz, então. Tem quem vai fazer o processo inteiro e a jornada no celular e tem quem vai fazer uma parte com alguém ajudando, talvez alguém dando assistência num pedaço da jornada, mas toda ela tem que estar ligada. E aí eu vou trazer 2 exemplos do que você falou de desperdício, Nicolas, de custo. A gente não pode falar só sobre o custo da tecnologia que você embarca numa jornada dessa. Você tem que não olhar a foto, você tem que olhar o filme. Então, um primeiro exemplo, exames imutáveis. Fácil a gente falar disso. Como que eu tiro esse desperdício? Eu tenho que interoperar para eu saber que um dia eu fiz um sistema sanguíneo para saber se eu sou A, B, O, positivo ou negativo, porque se um dia eu tenho um acidente e vou para um hospital X, esse hospital não foi o lugar onde eu fiz esse exame, mas esse exame tem que estar comigo, ou na nuvem, ou em algum lugar, para que eu não tenha que fazer de novo, porque esse exame não muda. A mesma coisa para os exames genéticos, que trazem características minhas que determinam a minha capacidade de desenvolver uma doença pela minha ancestralidade ou não. Então, todos esses exames, por exemplo, podem trazer a clareza de que você pode ter isso uma vez na vida e estar pronto. E aí eu vou trazer um ponto, segundo ponto que o Nicolas trouxe lá no começo sobre comportamento. No mundo, 10% do mundo é diabético. Todo mundo fala desses 10% que a maioria não sabe que é diabético. Só que quando você é diabético, se você não tiver um acompanhamento de algumas vezes por ano, acompanhar como anda a sua, não é a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada, para que você veja o histórico, eu falo que ela é o dedo duro da glicemia. A glicemia, se você der um regiminho de 2 dias, ela sai mais baixinha. Faz uma hemoglobina glicada junto, que ela conta a história de semanas atrás. E aí, se você consegue acompanhar isso e ter alguém acompanhando isso para você, que não precisa ir no médico toda hora, olha a economia. Quando é essa economia? Numa ferramenta que embarcou dinheiro em investimento, mas que traz para esse paciente uma possibilidade de vida, de não se tornar um renal crônico. Por quê? Porque parte dos diabéticos é certo que vão se tornar renal crônico se eles não cuidarem deste exame simples que não torna caro. Caro é você ter que fazer um transplante de rim. Caro é você ter que fazer hemodiálise. Por isso você tem que olhar o filme. Então, quando você pergunta, isso é caro? Isso encarece a saúde? Depende. Se você olhar a foto, sim. Se você olhar o filme, não. Ele melhora a saúde. E mais do que isso, empodera o paciente e traz acesso, como é o terceiro ponto que eu ia trazer, que o Nicolas falou. Acesso a muito mais gente. E aí um ponto importante, nós estamos falando só de teleconsulta? Não. A gente pode falar de inúmeras coisas, como um especialista. A gente fala, será que as pessoas vão aderir a isso? Gente, eu estive há um tempo atrás nos Estados Unidos, onde um brasileiro desenvolveu um sistema onde ele ajuda em guerras, no meio de cirurgias necessárias de amputamento, de várias coisas, tudo por vídeo. E aí, nessa hora, alguém pergunta, eu vou querer usar ou não vou querer usar? É o único recurso. Então, nós temos num Brasil geograficamente gigantesco a possibilidade de nos inspirarmos em outros setores que já utilizam o remoto para tantas coisas, também a inteligência através de dados, para tantas coisas, que nós temos que, na saúde, entender que os nossos processos eles podem estar muito mais adequados se a tecnologia entrar muito mais presente no dia a dia do hospital, do gestor da saúde, da operadora, do administrador de benefícios e principalmente do paciente.
Perfeito. Inclusive contando até com a segunda opinião médica no teleatendimento, né? Que hoje isso é possível. As soluções da CTC hoje de teleatendimento contam com essa possibilidade, que também é algo revolucionário aí, ter a opinião de um segundo médico na mesma consulta, né? Você sabe, aproveitar que você falou que essa é uma das coisas que eu gostei muito quando eu vi da CTC, porque isso é uma economia para a saúde, porque existem a medicina, na história dela, ela é feita de incentivo, isso não é errado a gente falar. Todo médico que operava mais, ele ganhava mais. Todo médico que fazia mais consultas, ganhava mais. Todo dentista que fazia mais procedimentos, ganhava mais. O fisioterapeuta, os exames, todo mundo. Quando você fala em valor, em economia e não desperdício, a segunda opinião tira pacientes de cirurgia de coluna, por exemplo, que usam próteses caríssimas. Por quê? Porque você olha o custo-benefício para esse paciente, como ele vai ficar depois, se essa indicação é uma indicação adequada para ele, e você tem um super profissional fazendo isso atrás da tela, né? Não é é a operadora que está fazendo isso. As operadoras se utilizam disso hoje para que se tenha um profissional isento fazendo o balizamento se isso é necessário ou não. Então, é uma ferramenta muito especial para todo gestor de saúde. Eu acho que vai ser tema no nosso próximo encontro, mas é importante entender que o custo está apertado para todas as pontas, né? Para a operadora, para o hospital, para o paciente. Isso não é uma matemática, uma equação fácil de resolver, né? E talvez com a tecnologia a gente possa melhorar essa equação, né? Eu queria... super legal, eu estou muito feliz com a conversa. Queria só lembrar quem está nos acompanhando aqui, que pode mandar perguntas pelo chat, tá? Porque no final a gente vai dar um tempo para poder responder, e se a gente não conseguir responder todas as perguntas, eu já conversei, já alinhei com os meus convidados, a gente vai responder de qualquer forma após o evento também, tá? Bom, a gente está chegando no meio do nosso evento, e eu tenho aqui deixei por fim uma pergunta complexa, mas eu vou dividi-la em duas, porque eu acho que é um tema que eu vou deixar uma pergunta aberta para a gente discutir aqui, né? Gestão da saúde populacional. Isso é um desafio, né, no mundo, é um desafio para o Brasil, inclusive, e a gente fica sempre se perguntando, né, qual é o grande problema? E a pergunta que eu faço para vocês, a falta de informação do paciente é um entrave para melhorar ou para a gente poder ter uma saúde populacional melhor? E aí vem emendada a pergunta. O Open Health, assim como outros Opens, né, o Open Insurance, o Open Bank, é uma realidade? A gente pode pensar nisso? O que vocês acham? Quer ir primeiro, Nicolas, ou quer que eu vá? Quem vai? Tanto faz, Claudinha, você manda. Então, pode ir, vai lá, vai lá. Tá bom. O Walter, eu acho que aqui, assim, a gente está falar de dados, né, um dos itens que eu comentei é a questão da integração, né, dos dados, né? Em última análise, para você fazer gestão de saúde populacional, você vai precisar identificar, né, as pessoas que tipo de riscos elas têm, e você vai ter que segmentar e buscar formas de trabalhar com essas pessoas para reduzir riscos e consequentemente, reduzir custos. Tá? Eu queria entrar um pouco nessa questão da interoperabilidade, tá? Se vocês me permitirem. Pode entrar, porque faz parte da minha segunda, da ponta B da pergunta, viu? Então, bom, primeiro, né, não sei se está claro para todo mundo o que é interoperabilidade, né? Porque é uma palavra bonita, mas a gente precisa definir para que todo mundo esteja no mesmo quadro, né? Então, vamos lá. Qual que é o conceito dela? Né? A forma pela qual os sistemas se conversam, trocando, ou seja, transmitindo e recebendo dados e informações que são reconhecidos igualmente por todos. Vou dar um exemplo aqui, tirando da área da saúde, né? Vamos dizer, bom, você, Walter, quer, enfim, fazer a sua viagem semestral para a França, né? Você vai entrar num site de viagem,
né? E você vai colocar lá, olha, eu quero ir em outubro, dias tais, e você vai ter toda uma lista de voos possíveis, hotéis possíveis, carros que você pode alugar, etc, etc. Idem, a Claudinha pode fazer a mesma coisa quando for, por exemplo, para viagem anual para a Suíça ou para os Estados Unidos, etc. Né? Eu posso fazer a mesma coisa quando for para Carapicuíba ou aqui perto de São Paulo. Mas aí, então, o que acontece? Para a gente poder ter essa devolutiva rápida como vem, porque é quase instantâneo, você não está entrando em 200 sistemas para ver isso. Né? Alguém está fazendo esse trabalho por você. Né? Ou seja, alguém está conversando com esses 200 sistemas e se acordou uma forma de conversação. É como se fosse a língua. Né? Nós estamos aqui falando em português. Muito bem, né? eu ouço em português, falo em português e processo, né, de acordo com tudo aquilo que nós convencionamos que é a língua portuguesa. É a mesma coisa em termos de sistemas. Né? O que é interessante? Se a gente voltar um pouco no tempo, olha só que, assim, 1980, um hospital nos Estados Unidos, em média, tinha 2 sistemas. 30 anos depois, esses 2 se transformaram em mais de 80. Isso a Claudinha conhece muito bem, porque trabalhou dentro de, enfim, tá no mundo, né, como médica tal. Quer dizer, você imagina a complexidade que foi aumentada. Mas tem um outro fator importante. Né? Nos anos 60, um médico americano, ele criou o que a gente chama de Registro Eletrônico de Saúde, né, o EHR em inglês, ou o famoso PEP, né, que é o Prontuário Eletrônico do Paciente. Né? E isso foi super importante, por quê? Para a gente poder ter a história armazenada dos clínicos, etc., que foi um pouco que a Claudinha falou. Olha, eu vou no hospital, se não é o mesmo que eu fiz determinado procedimento, um não se conversa, um não sabe que eu fiz, né, aquele procedimento. Né? Então, todas essas questões elas foram aumentando. Agora, com a digitalização, você imagina, os sensores baratearam muito, então você tem aí o que a gente chama de internet das coisas, que agora com o famoso G5 aí, né, 5G, desculpa, está numa explosão premente. Né? Então, tudo isso fez com que a geração de dados fosse absolutamente exponencialmente crescente, você tem muito dado, só que você precisa unir essas coisas. Então, aí é aquela coisa, né? Qual que é a língua? Assim, só por curiosidade, né? A gente fala muito na área da saúde do famoso HL7, né? Que chama, né, Health Level 7. Né? Isso é uma organização que nasceu nos anos 80, exatamente para poder construir certas padronizações. E desde então ela vem lançando diversos, né, V1, V2, várias versões dessa padronização. Mais recentemente, aí, nos últimos 5, 7 anos, eles lançaram o FHIR, né, que também, o FHIR, só para quem é FHIR, né? E esse bicho aí chama Fast Healthcare Interoperability Resources, né? Recursos rápidos de interoperabilidade na saúde. Isso tornou muito mais simples, mais ágil, mais amigável escalar essa comunicação entre os diversos sistemas da saúde. Então, eu só estou trazendo aqui como um item, claro, existem outros, né, mas assim, quem milita na saúde vai ouvir muito isso, né? O famoso HL7 FHIR, né? Vem daí, só para explicar um pouquinho. Todo esse compartilhamento de informações, como a Claudinha bem disse, é super fragmentado, isso aí está sendo, a verdade é o seguinte, está sendo postergado há décadas, há muitas décadas. Veio a LGPD, acho que ajuda muito no sentido de organizar quem tem acesso a que tipo de informação, e mais do que isso, empodera o paciente para dizer, olha, eu, paciente, o dado é meu, né, o dado de saúde é meu, e eu vou consentir com que esse dado seja ou não compartilhado de determinadas formas com determinados agentes.
Então, isso, mais a necessidade que toda a área de saúde tem de entender o usuário lá na ponta, faz com que a gente tenha... tudo isso ganhou muita musculatura. Aí a gente vai para o Open Health, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com o Open Banking, né? Só de novo, como um pouco do traçado, né? A gente fala hoje do Open Banking, é uma realidade, mas por que é uma realidade? Né? Em 2014, o Banco Central chamou os grandes bancos para discutir e organizar como poderia ser feito um Open Banking, né? E adivinha o que aconteceu? Você imagina, 6 bancos, todos eles com uma lucratividade tremenda, né? Extremamente concentrado, nada evoluiu. Aí veio todo esse movimento das startups, que a gente chama de fintechs, hoje já são mais de 600, que passaram por cima. E aí o próprio Banco Central, por conta dessa movimentação gigantesca, né, e o mundo mudou, ele de uma forma mais definitiva, em 2020 e 2021, agora colocou isso para funcionar. Então, nós temos o Open Banking. Do Open Health, nós estamos falando. Né? Aí é um ponto interessante, porque você imagina, hoje, quando a gente tem uma mudança, vamos dizer que eu queira mudar de plano de saúde, né, de operadora. É um perrengue, porque todo o meu histórico está com uma operadora. Quando eu vou para a outra, né, essa que eu estou, eventualmente me conhece, mas aquela para a qual eu vou não me conhece. Então, tem uma série de questões associadas com as carências, enfim, com todo o meu histórico que eu perco, etc, etc. E mais de uma coisa, né? Como esse novo não me conhece, como é que ele vai me dar uma condição melhor? Ele vai meio que fazer um chute, né? É um tiro no escuro, né? Então, aí a gente começa a falar de Open Health. Internacionalmente, a gente tem várias iniciativas que já estão mais evoluídas. Uma delas é na Austrália, onde a gente tem mais de 90% da população que já tem um PEP, né, um prontuário eletrônico, que já está compartilhado no sistema de saúde. Nós temos no próprio NHS, que é o sistema inglês de saúde, também uma iniciativa parecida. E aqui no Brasil, só para enfim, uma informação do que já existe também, a gente tem o Programa Nacional de Transformação Digital. Dentro desse programa, nós temos a Plataforma Nacional de Interoperabilidade de Dados em Saúde, que, em última análise, desemboca no Conect SUS. Conect SUS, para muitos de nós aqui, é aquele sistema onde a gente tem as vacinas, por exemplo, porque eu uso muito pouco o SUS, mas as vacinas da Covid estão lá no Conect SUS, o meu histórico, né? E a ideia do Conect SUS é exatamente integrar todas as unidades de saúde, num primeiro momento públicas, e eu acredito que isso vai permear para a questão privada, né? Então, esse compartilhamento está cada vez mais ficando maduro. Isso tudo leva à questão de uma melhoria, uma rapidez muito maior em termos de estudos epidemiológicos. A gente está falando aqui, por exemplo, de estudos que foram feitos na Covid. Pô, você consegue integrar rapidamente 60, 100 diferentes localidades onde estudos estão acontecendo, com milhares de pessoas em diferentes localidades, isso permitiu com que a gente tivesse, por exemplo, a criação de modelos preditivos com quase 80% de acurácia, né, de acerto, em termos de predizer mortalidade em Covid, que podia ser informada com mais de uma semana de antecedência para aquelas pessoas que, de repente, fossem identificadas com esse tipo de risco. Melhor a questão de medicamentos, a gente saber a eficácia, os efeitos colaterais e todo o acompanhamento que a gente chama de gestão de saúde populacional. Então, tem inúmeros pontos, só quis trazer um pouco, enfim, algumas curiosidades aí, e a Claudinha conhece, como eu falei já várias vezes, esse tema muito melhor do que eu e pode dar cores aí, né, tornar esse mundo mais colorido aí nessa área. Muito bom, Nicolas. Cláudia?
Eu queria deixar espaço para perguntas, então eu vou tentar. O Nicolas trouxe bastante conhecimento, eu vou tentar ser bem sucinta em 4 aspectos que eu acho que são importantes. Número 1, trazer a resposta para você. Open Health é possível? É possível, não de uma vez. Por que não de uma vez? Porque as empresas, elas têm que se adaptar, assim como os pacientes, as pessoas, os usuários de planos ou SUS, têm que se adaptar a novas realidades. Você falou lá no começo, Walter, sobre transformação. Construir as pontes para considerar um futuro palpitante, que a gente enxergue que transformou a forma da gente lidar, onde a gente trabalha diferente, e para mim, um dos grandes exemplos é banco. A gente faz hoje, nesse negocinho aqui, o que o caixa fazia e a gente ainda paga para fazer, e antes tinha uma pessoa lá do outro lado para fazer. Isso é transformação. Isso exige... quem fez isso me contou que exigiu antropólogo, psicólogo, todo mundo. Isso é comportamento. Então, não é só ter o sistema. Por isso que existem os UX, os CX, que entendem como é a intenção, a jornada. Vocês que têm isso dentro da CTC para construir nas squads que fazem, é importante que as empresas se assessorem de gente que está especializada fazendo isso, porque senão é tentativa e erro, tentativa e erro. O erro é bom, ele faz aprender, mas existem alguns momentos que você encurta o tempo com uma assessoria adequada para fazer isso. Então, sim, Open Health é possível e dentro das etapas que tem que existir. E aí eu traria saúde populacional. Em primeiro lugar, a gente precisa do dado estruturado. A gente tem ilhas de excelência em 25% da população e 75% da população continua fragmentada, indo com um papelzinho para poder ir num médico ou no outro, e não consegue ter a sua saúde num só lugar, como em algumas iniciativas, como o Nicolas citou, de vacina, e outras pelo Brasil, que alguns ministros já fizeram MVPs para considerar um início para fazer isso. Você que presta serviço, você sabe que existem iniciativas do governo federal para isso, desse e de outros, não importa aqui, de novo, o partido, mas isso precisa estar estruturado. E para isso, além do dado estruturado, além da intenção de se fazer, precisa ter uma governança, que é o meu terceiro ponto. Precisa se construir uma governança de vontade de SUS e empresa, seja para fazer parceria público-privada, para regulação, tem que ser pensada a regulação para essa transformação de comportamento. Eu deixo de fazer de um jeito, passo a fazer de outro jeito. E, às vezes, é a transformação que empurra a gente. Então, o táxi 99, o Uber, empurraram a gente. A pandemia empurrou a gente. Será que a gente precisa de outras coisas empurrando, ou a gente tem cabeças pensantes, empresas capacitadas de sentarem juntas e trazerem modelos que num pequeno universo dá certo e depois você exponencializa para outros. Por isso eu acho capaz na saúde populacional. E saúde populacional é dado estruturado, é pessoas de todas os segmentos e geografias, porque aí você tira desvios que existem com inteligência artificial, machine learning, para você trazer o que pode ser feito com essa população. Isso está demonstrado, a gente tem exemplos disso sendo feito. Eu vou trazer um exemplo que foi feito, que eu conheço, que é você acelerar o diagnóstico de pacientes com suspeita de AVC dentro do pronto-socorro, trazendo inteligência artificial baseado na saúde populacional que já teve AVC, para poder falar se esse paciente vai ser grave, não vai ser grave. Olha que ótimo, o paciente está dentro da máquina fazendo a tomografia e você já tem isso indicado para o médico. Isso não existia, e por isso dado estruturado, interoperabilidade para poder fazer com que isso aconteça. Perfeito, Cláudia e Nicolas.
Da nossa parte, a gente aqui na CTC tem falado todos os dias sobre interoperabilidade, né? Nas nossas visitas no RIMES também, a gente percebeu que esse é um tema que está, assim, na crista da onda, né? Lá e, consequentemente, aqui também. E eu acho, e a gente tem essa mesma visão sua, Cláudia, que isso vai ser feito em fases, né? Então, hoje a gente entende que é preciso, primeiro, passar a primeira barreira da interoperabilidade. Talvez a gente possa até chamar de interconexão nesse primeiro momento, né? E a CTC tem desenvolvido as suas soluções num barramento, esse barramento já falando num protocolo que o Nicolas falou, né, o HFire, e porque a gente entende que o próximo passo é conectar mais e mais informações nesse barramento até que ele se torne interoperabilizável no meio entre nós, né? É um desafio muito grande, mas a gente entende que só assim que a gente vai conseguir fasear esse problema. Se a gente quiser sair de onde a gente está por algo que seja totalmente interoperável, eu acho que isso é muito complicado, né? Mas muito Walter, bom. posso só fazer uma parte aqui? Perfeito. Nós temos Nessa tempo, pode ficar à vontade. Só rapidinho, quer dizer, nessa questão de interoperabilidade, assim, só para as pessoas entenderem a complexidade desse negócio, né? Vou dar um exemplo. Para que, de fato, é o que a Claudinha falou, olha, precisa estruturar os dados e todo mundo precisa ver a mesma coisa. Agora, você imagina, olha a dificuldade básica. Será que eu sou eu mesmo ao longo de toda a jornada? Essa questão do identificador único é absolutamente importante, porque eu não posso errar, né? Eu não posso confundir o Nicolas com o Walter a qualquer momento, né? O Nicolas tem que ser o Nicolas do começo ao fim. Então, já por si só, é uma tremenda de uma dificuldade, né? Quando a gente vai para aqueles protocolos lá, o FHIR e tal, o que a gente vê, né? Toda uma estruturação, é um bicho assim muito bem elaborado, complexo, né? Completo também, né? E assim, não só eu preciso garantir que você é você, mas veja bem, vamos dizer que eu considere a seguinte formação: Nicolas e câncer. Bom, como é que eu vou fazer a interoperabilidade desse negócio? Olha o problema, veja, Nicolas e câncer. Pode ser que o Nicolas teve câncer há 10 anos atrás, que já está curado. Pode ser que o Nicolas acabou de ser diagnosticado ou está em tratamento. Ou pode ser que o Nicolas foi identificado como por modelos preditivos, etc., com a possibilidade de ter câncer. E pode ser que o câncer que está associado ao meu prontuário não seja o meu, mas seja de algum familiar meu. Assim, eu só estou querendo trazer, porque todo esse negócio é fácil. Quando a gente fala, interoperabilidade, junta aí para... Não, ele é extremamente complexo, extremamente estruturado, né? E esse bicho aí, quer dizer, é o que a Claudinha falou. Ele, de fato, vai ser algo a ser adotado ao longo do tempo, porque você tem diferentes níveis de maturidade. Tem empresas hoje, provavelmente a maioria dentro da área da saúde, que não está preparada assim, minimamente para um primeiro nível de interoperabilidade, né? Acho que hoje, pouquíssimas, Cláudia, eu não sei como é que você vê, mas pouquíssimas empresas podem dizer que estão absolutamente maduras e preparadas para isso. Pelo menos é o que eu vejo, né? A nossa visão. Perfeito. Interoperar não é interconectar, né? É bem diferente disso, né? Já interconectar exige talento e exatamente. experiência, né? Pessoal, eu tenho duas perguntas aqui, se vocês me permitirem, eu posso passar para vocês nesse momento? A primeira aqui se você quiser, você escolhe. Quem responde qual fica talvez mais dinâmico para você. A pergunta que eu tenho aqui é do André Kripa. Ele pergunta: o NHS da Inglaterra incentiva que a primeira consulta seja no digital, via telemedicina, com o objetivo de realizar rapidamente o atendimento e direcionar o paciente de forma mais efetiva. Vocês concordam com essa abordagem? Acha que isso acontecerá no Brasil em breve? Aí a pergunta já está aberta, eu não vou direcionar, que ela já foi aberta. Eu acho que sim, André. Acho que nós vamos levar um tempo, número 1, por causa da regulação, número 2, por conta, como você citou, do acesso de nem toda a população, mas eu acho que existem ferramentas para isso, e as comunidades remotas, elas se organizam. O brasileiro em comunidades remotas é muito organizado para que ele use
uma central, um posto, um local onde a comunidade vai, uma igreja, um local onde todos possam, um correio, um local onde todos possam ir. Eu acho que essa é uma possibilidade importante. E acho também que quando a gente fala de Brasil, geografia e população, a gente tem esse desafio de trazer fortemente o nível regulatório para desenhar o que é necessário para que a gente ande com isso o mais rápido possível. Porque acesso é economia e o Brasil precisa disso para poder andar. Eu só vou adicionar, Claudinha, eu acho que talvez a pergunta foi direcionada na questão do que, pelo menos até hoje, em tese, foi colocado como uma condição regulatória, que a primeira consulta com o médico fosse realizada de forma presencial aqui no Brasil, né? Eu não sei se isso permanece, Claudinha, para falar a verdade. Vocês vão me permitir, eu não sou médico, eu sou engenheiro de produção, né? Eu entendo, eu vou na linha da Claudinha. Eu acho que deveria sim ser permitido. Como paciente, acho isso, né? Eu, como pessoa que milita na saúde, mas eu não posso fazer essa afirmação como médico, como autoridade clínica, né? Só isso que eu queria comentar. Eu traria 2 pontos aqui. O maior problema da saúde, André, e o NIH tem um sistema diferenciado de saúde, né? É o engajamento do paciente. O engajamento é o ponto primordial para a continuidade dos tratamentos e do cuidado com a saúde. Agora, a primeira consulta com dados e, eventualmente, alguma medição necessária pode ser feita para que esse paciente se sinta, primeiro, numa linha de cuidado. Porque se ele tiver um histórico que ele falar, ele pode mudar daquele médico para uma linha de cuidado específica, porque ele tem um risco da saúde, porque o pai morreu de câncer de colo retal, e seja lá o que for. Então, eu concordo, Nicolas, e eu acho que é importante para você engajar nessa primeira consulta, e por isso o NIH inteligentemente fez isso, para que ele tivesse o primeiro dado, porque se esse paciente não tiver continuidade, ele busca esse paciente. No Brasil, a gente teria condição de fazer isso. Totalmente de acordo. Perfeito. Eu tenho outra pergunta aqui, eu creio que é do Dr. Leandro. Ele pergunta se vocês entendem que na jornada de interoperabilidade, a verticalização da cadeia de saúde é um jeito de avançar. Como exemplo, o caminho da rede própria, como vimos agora, a aquisição de 2 grandes empresas, que facilitará a integração dos dados que transitam nesses 2 ecossistemas. Acho que a pergunta é assim, uma consolidação nesse mercado facilitaria essa interoperabilidade? Essa pergunta é complexa. Que aí, Nicolas, a minha resposta é simples, mas eu prefiro que o Nicolas comece. Eu vou dar um pouco a minha visão pessoal, né? O que eu entendo é aquilo que a Claudinha falou. São passos, né? São evoluções. Acho que uma das evoluções na área da saúde está sendo a questão da consolidação, né? A gente tem algumas movimentações. Uma movimentação de verticalização. Acho que a verticalização ela passa muito pela questão do controle de acesso, e você realmente controlar toda a cadeia. Eu tenho algumas restrições com essa visão. Acho que não é uma visão de longo prazo. A visão de longo prazo, para mim, é de fato você ter essa informação disponível para todos, né? Para todos mesmo. Mas veja, a gente vai passar por etapas antes disso acontecer. Então, o que a gente percebe na área da saúde, pelo menos na saúde suplementar, é que estão se formando certos blocos, né? Grandes blocos, né? Eu não preciso dar nome aos bois, mas enfim, a gente sabe, tem uma grande uma fusão recente de operadoras verticalizadas. Agora houve a movimentação da DOR com a Sul América, não significa uma verticalização, talvez algumas integrações mais prementes, provavelmente sim, eu acho que é perfeitamente possível. Né? Mas, tem tantos outros, né? O próprio DASA também, acho que representa aí
um stakeholder, aí, um agente super importante dentro dessa perspectiva, e são grandes consolidadores. Mas veja, o fato seja qual for o ecossistema, gente, o que tem que prevalecer na minha forma de ver é que a pessoa tem que ter a escolha dela, né? E a escolha dela pode ser participar em um ecossistema ou em outro ecossistema, ou em algumas partes de um, algumas partes de outro, e assim por diante. A gente tem que chegar nesse conceito. Acho que essa visão de controlar dado, e não, vamos fazer aqui entre nós, tal, porque aí a gente, né, deixa o paciente, aqui ele está algemado com a gente. Eu não acredito nisso, gente. Eu acredito realmente que vai ganhar o jogo quem puder dar a melhor experiência, né? Quem der a melhor experiência ganha, leva o jogo, e esse vai ser uma construção ao longo do tempo. Mais ou menos essa é a minha visão, não sei se eu respondi. Perfeito. Pessoal, eu tenho várias outras perguntas aqui, da doutora Thais, do Anderson, mas eu prometi ao pessoal que eu não posso estourar o prazo aqui. Então, prometo para quem mandou as perguntas que a gente vai respondê-las, né? E mandando via e-mail ou depois pegando o contato aqui. Nós temos uma pesquisa que também está rolando no chat. Queria pedir a gentileza de quem nos acompanhou de responder essa pesquisa para nos ajudar nos próximos eventos a estar melhorando, a estar trocando aqui o moderador, talvez, ou alguma coisa nesse sentido. Cláudia e Nicolas, eu quero agradecer assim, imensamente o tempo de vocês. Eu acho que foi uma conversa super enriquecedora. Eu acho que o fato de a gente estar conversando sobre saúde dessa forma já mostra que o futuro da saúde mudou, né? Pegando uma carona do começo da nossa conversa, porque é um debate muito aberto, muito franco. Eu acho que tem um caminho longo para percorrer e a gente tem lá no futuro uma saúde mais diversa, uma saúde populacional que dê oportunidade para que as pessoas possam realmente ter acesso com um custo menor, né? E que as pessoas possam ser bem atendidas. Esse é o futuro da saúde, com certeza. Muito obrigado. Eu queria deixar aqui mais um minutinho para vocês se despedirem e agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo chat até agora, ouvindo e apreciando aqui essa apresentação. Claudinha, posso me despedir agora? Porque eu deixo as damas por último por uma boa razão, né? Porque todo mundo sai com o melhor de tudo isso, né? Walter, foi um super prazer. De novo, agradeço demais o convite. Claudinha, sempre muito bom estar com você, debater. De novo, saio daqui melhor do que entrei. Espero, assim, de coração, agradeço também a todas as pessoas que estiveram conosco ou que eventualmente vão nos ver aí nas diferentes mídias sociais. Mais uma vez, super obrigado. Bom, eu tenho 3 coisas para falar. Primeiro, obrigada, Walter. Para mim é uma honra trazer um pouco da experiência da saúde para uma turma tão engajada, não só na área da saúde, da CTC, mas a gente vê outras áreas que vocês trabalham, que dão orgulho de saber que é uma empresa brasileira, criada por 2 caras, amigos, e que fazem a empresa ir para frente com novidades e também com estruturação necessária para que as empresas possam correr. Eu acho que quem é de conselho sabe que estar num conselho com propósito faz total diferença. Então, para mim é uma honra e conte sempre comigo. Estar com o Nicolas, trocando. Nicolas, olha, você como professora, eu vou querer outras vezes, trazendo conceitos, e foi excepcional, parabéns. E eu espero que todos vocês gostaram. Eu vi perguntas já inteligentíssimas aí para a gente mandar de volta para vocês. Contem conosco, ou pelo e-mail, ou LinkedIn, ou como vocês quiserem, e pela CTC. Eu tenho certeza que toda a turma que está no back-office aí, dando apoio, a Cris, a todos que deram apoio, Augusto, todos que deram apoio, nos trouxeram a possibilidade de um bate-papo delicioso, e que a gente não pare, que a gente traga outros papos com CEOs da saúde, que tragam outros temas para que todo mundo enriqueça. Eu tenho certeza que 2022 foi um ano difícil, 2021, 2020, 2022, a gente tem tudo para ir para frente se a gente usar todos esses aprendizados. Muito, muito obrigada. Parabéns.
Obrigado, pessoal. Vou me despedindo aqui. Um grande abraço, viu? Até logo. Tchau.